Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo de onde vocês estão, como sempre, muito feliz de ter pessoas aí desde os Estados Unidos até a Europa, Brasil, vendo essas lives, então muito feliz para mais uma quarta-feira aqui com o Didi, aqui na live, onde a gente sempre convida pessoas maravilhosas. Então, antes de mais nada, meu nome é Dietrich Felke, Didi Wilke é mais fácil, coach Didi Wilke, para os íntimos. Fico muito feliz de poder sempre estar usando essas quartas-feiras para falarmos e convidarmos pessoas que têm muito conhecimento na área para falar sobre temas que, de repente, ajudem a todos que estejam aqui. Então, eu tenho esse canal aberto para a gente falar, trazer pessoas, né? Da outra vez a gente trouxe pessoas psicólogas, pessoas que falam sobre sustentabilidade, e hoje vai ser muito interessante que eu vou trazer uma pessoa que me convidou e achei muito legal falar um pouquinho mais e conhecer essa trajetória dessa pessoa excepcional e falar sobre o corpo, né? Que muitas pessoas hoje em dia estão vendo, né? Não estão fazendo exercícios que deveriam fazer, estão mais presos em casa, temos todas essas dificuldades. E para todos vocês que não estiveram aqui ainda, que estão vindo aqui pela primeira vez, peço muito para dar o like se vocês gostarem dos temas e, obviamente, se inscreverem aqui embaixo e se inscrevam para que vocês possam ter notícias e receber aí os próximos eventos. O que estou muito interessado, muito feliz, é que eu estou com uma equipe nova, então muitas coisas novas vão acontecer. Vou começar a entrar também no podcast, a gente vai estar falando de coisas legais e eu vou também começar a dar conteúdo. Então esperem aí nas próximas. Então é muito importante que vocês aí se subscreverem para receberem todas as notificações novas que vão acontecer. E sem mais delonga, vou trazer aí o meu grande super amigo, Alan. Então, oi Alan, tudo bem? Olá, e aí? Boa noite. Super feliz por você estar aqui. Bom dia, boa tarde. Porque tem de todo mundo, né? Porque temos aí pessoas dos Estados Unidos também entrando. Então sempre é legal ter as pessoas. Então deixa eu colocar aqui o super nome do Alan. O Alan é uma pessoa excepcional, que cuidou de mim, e sempre falo para todo mundo que a primeira vez que eu fiz quiropraxia com o Alan, eu falei, meu Deus, será que ele vai conseguir mexer no meu corpo? E não é que ele conseguiu. Olha que legal. Então, bem-vindo. Muito obrigado aí por ter essa oportunidade de conhecer você um pouquinho mais. E eu acho que mesmo que quiropraxia seja uma coisa que todo mundo conhece, deve ter algumas pessoas lá fora que não sabem muito bem o que significa isso. Então, eu começo as minhas lives, como sempre, Alan, conta a sua história, da onde veio essa paixão, como que você chegou a ser hoje em dia esse wonderful quiropraxista que você é hoje. Olha, quando eu era criança, eu nunca tinha nem ouvido falar de quiropraxia, eu não sabia que existia quiropraxista, e eu sei que quando eu era pequeno, eu dizia que eu queria ser médico. Porque me admirava muito, eu tinha médico para mim como um herói. Então eu lembro que quando eu tinha lá para os meus 7, 8 anos, eu já queria ser médico. Eu sempre fui muito estudioso, eu aprendi a ler e escrever muito cedo, eu pedia para minha mãe, eu chorava porque eu via meu irmão indo para a escola, e eu tinha 4 anos e não podia ir, e minha mãe ficava me dando liçãozinha e eu peguei rápido e eu criei uma paixão por estudar. E quando eu vi no posto de saúde um médico, eu olhei assim e falei, é aquilo que eu quero ser médico. Conforme eu fui crescendo, fui me desenvolvendo, a adolescência veio aquela confusão, eu era bom em algumas coisas, no quesito de eu absorvia conteúdos racionalmente muito fácil, tudo que era a nível intelectual eu absorvia com muita facilidade, entendia qualquer coisa, mas na prática eu nunca me identificava com nada que era prático. Então em determinado momento eu achei que eu ia acabar sendo professor de alguma coisa, mas não era meu sonho, não era meu desejo, e fiquei nesse limbo. Okay. Um dia eu ouvi falar de um curso de técnico em radiologia e por curiosidade acabei fazendo, não deu em nada, mas através da radiologia eu estagiei em um local aqui na cidade vizinha, onde eu conheci um supervisor de estágio que era tecnólogo em radiologia e me ajudou a desconstruir um pouco as ideias que eu tinha, que eu pensava em fazer um superior ou em radiologia ou em biomedicina, e ele já percebia que a minha vocação, eu não tinha muita paixão para aquele lado, eu gostava, mas não era aquilo que eu queria exercer. Então ele pediu que eu procurasse alguma coisa que fizesse mais parte da minha essência. A gente conversava muito nesse sentido. Ele me ajudou muito a me descobrir. Na época eu pensei, fisioterapia?
talvez, mas não despertava paixão em mim. Comecei a procurar profissões onde a radiologia fosse algo relevante. E por curiosidade eu acabei chegando na quiropraxia. A quiropraxia foi um acidente, assim. Eu me apaixonei por quiropraxia mesmo quando eu entendi a filosofia da quiropraxia. De cara, eu mergulhei na faculdade. Eu fui bolsista e aproveitei que eu tinha uma excelente nota no Enem, mergulhei na bolsa de quiropraxia, cheguei no meu primeiro dia de aula sem nem fazer ideia do que era quiropraxia. Tanto é que eu só fui me tratar do meu ombro depois, algum tempo, quando eu já estava no curso, e só fui entender mesmo a filosofia no decorrer do curso, que aí eu me apaixonei por quiropraxia, que a filosofia da quiropraxia casou com tudo que eu buscava de essencial para mim. E o que é isso? Qual é essa paixão? Então, fale-me o que é isso, né, essa integração, o que trouxe aí? Uma busca de propósito, uma busca de algo que eu conseguisse entender, que me desse um significado, que me desse uma sensação de que eu estava construindo alguma coisa para o mundo, que eu estava fazendo alguma coisa legal na vida das pessoas, e que eu pudesse entender a nível profundo o quanto que isso era importante. E quando eu entendi a filosofia da quiropraxia, isso veio como um insight para mim. Nossa, eu sou isso, eu gosto disso, é com isso que eu me identifico. Então, a filosofia mais profunda da quiropraxia, ela se baseia na ideia de que existe uma inteligência universal, que permeia todas as coisas, que mantém o universo em equilíbrio, cada molécula, cada elétron, cada célula, cada substância, as leis da natureza, as leis do universo, tudo isso é regido por uma ordem. Existe uma ordem em todas as coisas. E essa ordem a gente chama que é uma inteligência universal. Se não existisse essa inteligência universal, um elétron não teria como correr ao redor de um átomo, as coisas não teriam como se sustentar. Então tudo permeia através de uma ordem. Perfeito. E nós, enquanto seres vivos, nós expressamos essa inteligência universal através de algo que nós chamamos de inteligência inata. Na quiropraxia nós usamos esse conceito. Não é a mesma coisa que consciência. A consciência, para nós, ela é algo que ela surge quando o feto está se formando, ali a partir do 3º mês, que o sistema nervoso começa a produzir as primeiras sinapses. Naquele momento a gente pode dizer que a consciência começa a operar. A inteligência inata seria o que viria antes dessa consciência, o que faria com que as células já começassem a se replicar desde antes do sistema nervoso ser formado. E isso é uma coisa que existe em todas as coisas e que nós, como seres vivos, temos isso até mesmo antes que a nossa consciência. Para nós, na quiropraxia, esse conceito é muito importante, porque ele justifica toda a atuação do quiropraxista. Quando nós ajustamos um complexo de subluxação vertebral, quando nós corrigimos uma anormalidade de posicionamento articular que esteja causando alguma alteração metabólica ou sanguínea, linfática ou de mobilidade, nós estamos pensando no corpo, mas nós também estamos pensando, e muitas das vezes isso nem é falado, isso é mais mesmo da percepção do quiropraxista, nós estamos pensando nessa possibilidade de ajudar com que a inteligência inata da pessoa flua de uma maneira livre, para que o potencial de autocura daquele organismo possa se manifestar. Um organismo que esteja exercendo 100% da sua inteligência inata sempre vai estar propenso à cura. Ou seja, a quiropraxia ela busca a cura, é o que a gente quer. E é o que eu busco como missão. Quando eu faço um ajuste, eu quero o máximo do meu ajuste. Agora vamos lá. Para uma pessoa que nunca ouviu falar em quiropraxia, como você explicaria qual que é a essência e o que vocês realmente fazem? Porque na primeira vez, e tem muita gente, né, fala assim, vou fazer vou lá com o meu quiropraxista, meu Deus, ele vai destruir isso, né, é a pessoa que destrói essas colunas, coloca essa coluna em volta e você, né, com a cabeça, que você tem todo medo. Se você pudesse falar para uma pessoa que nunca soube o que é quiropraxia, como você explicaria de uma maneira simples o que vocês fazem?
Eu diria que existem várias abordagens de quiropraxia e existem várias formas de se entender como que é manipulado um organismo, um corpo, uma coluna. Então, a gente tem desde 4.000 anos atrás, os chineses já faziam manipulações na coluna, mas a quiropraxia que nós executamos em consultório, nós que somos bacharéis em quiropraxia, nós nos baseamos na quiropraxia que foi desenvolvida em 1895 por um americano chamado David Palmer. Ele que foi o pai da quiropraxia e que fundamentou depois outros grandes nomes da minha profissão, estabelecendo diferentes técnicas. Algumas estralam, outras não. Algumas usam instrumentos, aparelhos, outras usam sistemas de alavanca na maca, outras usam pontos gatilhos musculares, ou seja, nem sempre precisa estralar. Se uma pessoa não gosta, faz questão de que não tenha estralo, isso não é um problema para a gente, porque a gente tem um leque de técnicas para poder trabalhar com essa pessoa. Mas a maioria das pessoas gostam mesmo de ouvir o barulho, de estralar mesmo. Provavelmente a gente pensa que tá alguma coisa boa acontecendo. Eba, voltou no lugar. Eba. E é legal. E sabe o que é mais interessante? Pode, às vezes, colocar no lugar e não estralar. Existem duas questões a se considerar nesse caso. O estralo, ele é resultante da pressão da articulação. Então, a gente tem gases dentro da articulação em estado líquido, que quando a gente amplia a articulação, a gente abre a articulação, a pressão muda dentro da articulação e aquele gás passa para o estado gasoso, forma bolhas e estouram. Então, o estralo nada mais é do que o barulhinho dessa bolha. Olha Se isso. não tiver formado a bolha, sim. E se não tiver formado a bolha, não tiver feito barulho, a articulação pode posicionar sem fazer o barulho do estralo. Agora, não, pode continuar. Tem também outras formas de quiropraxia, né, que é a quiropraxia sentai, que é a quiropraxia oriental, que estrala o corpo inteiro. Aí ela já se baseia no estralo mesmo, não é nem tanto no posicionamento articular. Aí, para essa técnica, o estralo é usado como forma terapêutica. O estralo também pode ser terapêutico, porque na hora que a gente faz essa amplitude articular, a gente libera químicos locais que liberam endorfina na corrente sanguínea, libera mediadores que quebram processos inflamatórios, aumenta o espaço articular, então também ajuda em casos de dor. Mas a quiropraxia americana, que é a que a gente se fundamenta, ela se baseia mais na especificidade de localizar onde estão os desalinhamentos e corrigir o desalinhamento. Não necessariamente precisa estar lá. Perfeito. Vamos lá. Eu sou um fã, né, da quiropraxia, e também ouço, quando falo com muitos quiropraxistas, da necessidade de você poder ir para o quiropraxista antes das dores se desenvolverem, né? Que também leva um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, né? Que o corpo fala, e o que a gente falou da outra vez, né? Que a gente não... Né, quando eu estava no seu programa, que a gente fala assim, às vezes o corpo está falando de coisas bem simples, que ainda não são dolorosas, que ainda não são graves, e que acho que são esses os momentos mais eficientes dentro da quiropraxia. Eu vi muito, né, porque eu tive um exemplo, por exemplo, eu estava lá nos Estados Unidos e eu tinha um quiropraxista falando para mim que até um choque, se você está a 40 por hora e você breca e você dá aquela parada, né, ou uma parada brusca, pode gerar uma lesãozinha que nesse momento não faz nada, mas ele não sendo atendido, lá na frente, cria um problema muito grave. Então, você, né, como nesse ramo que você está, o que você recomendaria se fosse olhar no holístico? Qual seria a melhor maneira de você olhar a quiropraxia como metodologia de prevenção? A melhor maneira é a gente trazer cada vez mais a quiropraxia pediátrica, porque elas já existem em vários países fora do Brasil, e aqui ainda está começando, e muitos pais ainda têm um pouco de receio, porque às vezes adulto a pessoa já tem receio, porque tudo que é novo, né, tudo que está chegando é novo, gera essa sensação, o desconhecido, né, e a quiropraxia ainda ela é nova para a gente no Brasil. Com bebês, então, com crianças, então, é bem recente.
Mas existem técnicas que a gente consegue, desde o nascimento do bebê, a gente já consegue avaliar como é que estão os reflexos, como é que estão os posicionamentos, e já desde criança, desde o nascimento, prevenir qualquer possível falha ou dificuldade no desenvolvimento. Porque, que nem você falou, esses pequenos traumas da vida é o que geram que depois vai se tornar uma dor. A dor é sempre o último sintoma. Então, aquela queda na infância, aquela torção, aquela malformação na hora do desenvolvimento da adolescência, ou aquele acidente de carro, às vezes 20, 30, 50 anos depois é que aquilo vai se estabelecer como uma dor. Por quê? Eu falei da inteligência inata. Nosso organismo ele é extremamente inteligente, ele vai fazer de tudo para manter o máximo do potencial, para utilizar 100% da matéria, para expressar 100% da inteligência, expressar 100% da força. A dor surge quando em algum momento há uma falha adaptativa. Uma estrutura não consegue se adaptar, começa a sobrecarregar outra estrutura, aquela estrutura já não consegue dar conta, começa a exigir de outra estrutura, e o nosso corpo funciona como um todo. Dos pés à cabeça, o corpo se comunica, e por falhas de adaptação, chega uma hora que o corpo começa a sofrer o impacto, e aí a dor surge quando os processos inflamatórios vão acontecendo, vai acontecendo o desgaste da matéria. Então, o que você está me falando é que nessa perfeição dele sempre estar querendo fazer equilíbrio, ele acaba distorcendo para acomodar, e essa adaptação é que gera dor, porque você não está mais totalmente equilibrado. E se você descobre... O complexo de subluxação, ele não é uma coisa ruim, negativa, assim, por se dizer, por si só. Todo mundo tem adaptações. Não existe uma coluna que seja 100% perfeita, retinha, é um sonho, é aquela imagem da anatomia grega. Não existe. Porque a gente está sofrendo impacto da gravidade, a gente está sofrendo traumas ao longo da vida, traumas químicos, físicos, emocionais, e o corpo manifesta tudo isso todos os dias, o tempo inteiro, e o tempo todo está se adaptando mediante esses traumas, essas sensações que a gente vai recebendo. O complexo de subluxação, o desalinhamento, inicialmente, a priori, é uma tentativa de adaptação. Ele se estabelece como um problema grave quando essa adaptação falha, quando o que era para ser uma solução se torna um problema porque a matéria, a estrutura não está dando conta, porque a exigência, a demanda física, química e emocional está sendo maior do que os potenciais de saúde para poder contrabalancear. Então, toda vez que surge uma dor, é porque alguma coisa está em desequilíbrio, ou físico, ou emocional, ou químico. Ok. E pelo que você me falou, na teoria, se você tivesse realmente que fazer preventivo de verdade, seria já desde o começo do seu nascimento e ter esse acompanhamento para ver se esse desbalanço não está muito fora. Porque, como você falou, né, não é nada perfeito, mas podemos já desde o bebê começar a analisar, ver reflexões e tudo. E na teoria, no mundo perfeito, se você pudesse ter esse acompanhamento desde o crescimento, desde o bebê, e o crescimento com o quiropraxista, você estaria aí com uma proteção para saber quando que é para trabalhar e quando não, e saber o que pode acontecer lá no futuro. É isso? Eu não diria que saber o que vai haver no futuro, porque é muito difícil a gente conseguir mediar todas as... né, são muitas referências, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas, na prática, quiropraxistas que acompanham bebês desde o seu nascimento, a gente observa o quanto que impacta no desenvolvimento. É um bebê que chora menos, é um bebê mais independente, é um bebê que anda mais rápido, que fala mais rápido. O desenvolvimento acontece de uma maneira muito mais interessante. E a gente já tem observado os quiropraxistas que têm a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento de um bebê. Nós temos casos, às vezes, registrados, vídeos, onde o bebê chorava, sem motivo algum, sabe? Bebê que chora, sem parar, por motivo nenhum.
quando criança, bebê, geralmente não sente a dor, porque a dor, ela é um componente cognitivo. A dor, ela é aprendida socialmente. Então, quando tem alguma coisa errada, ele só chora. A criança reclama, ela fica com insônia, ou ela fica tristonha. Geralmente, a gente vai começar a entender a dor enquanto percepção física lá na adolescência. Mas aquelas crianças muito quietas, aquelas crianças muito choronas, muito caladas, ou muito irritadas, ou aqueles bebês que choram demais. Então, existe um vídeo que eu assisti, mas eu já vi outros casos, já ouvi falar de outros casos. Bebê chorando, chorando, um pequeno ajuste na primeira vértebra cervical que estava desalinhada, na hora ele para de chorar. Olha, Ou seja, alguma coisa muito errada estava acontecendo com aquele bebê, uma linha. na verdade, o que você está me falando, que é lindo, porque isso é associado a você se ouvir, é quando você é criança, bebê, e você não está ainda associado a para de chorar, não presta atenção nessas coisas, que é essa, né, que nós como bebês, como crianças, quando entendemos que tem alguma coisa fora do nosso corpo, a gente já reclama imediatamente. A gente não sabe onde é, não sabe o que está acontecendo, mas a gente reclama. E você está realmente descrevendo essa realidade, que se nós fôssemos um pouquinho mais bebês, e começássemos a realmente ouvir e entender, mas isso aqui está errado, eu deveria fazer alguma coisa, pelo menos achar alguém que possa me falar, porque o corpo está me falando alguma coisa, né? E a gente vem dentro do nosso tema, o corpo fala. Né? Então, acho que isso é muito interessante, você acabou de falar, porque é um exemplo real, de mesmo a pessoa que não consegue descrever o que está acontecendo, por ouvir e se entender que alguma coisa está errada no corpo, estar reclamando para alguém arrumar isso. Perfeitamente. Se a gente ouvisse os sinais que o nosso corpo dá, ele dá sinais o tempo inteiro. Então, se eu fico sentado muito tempo parado nessa posição, sem me mexer, alguma estrutura vai sofrer uma sobrecarga mais do que a outra. Então, por isso que eu vou ter necessidade de, em algum momento, dar uma mexida, mexer meu braço, mexer meu corpo, mexer meu cabelo, mexer meu pescoço. O meu corpo, a gente tem essa necessidade de movimento, né? A vida se expressa através de alguns parâmetros no olhar da quiropraxia. E um deles é o movimento. O movimento é fundamental. Tudo que está vivo está em movimento. E a nível mais molecular, tudo que existe está em movimento. Tudo vibra. E a energia, ela surge justamente desse movimento, dessa quebra, né, de moléculas. A vida surge disso. A união de dois sexos, surge um novo gênero. Do macro ao micro, existe essa questão, movimento e energia, o ATP, a nossa célula usa para se alimentar. Então, tudo traduz essa necessidade que o corpo tem de movimento. E o corpo está o tempo inteiro pedindo. Eu estou curioso, porque a razão pela qual isso aqui é também muito importante, muito legal a gente estar falando disso, porque, claro, antes da pandemia, claro que já não é todo mundo conhece quiropraxia, mas a gente tinha mais a gente tinha mais liberdade de sair sem máscara, sem estar em quarentena, etc e tal. Queria saber de você, por estar lidando com isso, da sua percepção do que aconteceu, ou o que mudou em pacientes, ou mesmo na sua percepção de problemas corporais, antes da pandemia e agora que a gente está passando com essas quarentenas, preso, home office, sem poder se mexer muito, às vezes, né? O que você está percebendo na sua área e que vocês estão percebendo do pós, né, do pré e agora durante a pandemia? Aconteceu um fenômeno que eu não esperava no início da pandemia, um fenômeno que me surpreendeu, porque hoje eu estou sendo mais procurado do que eu era antes da pandemia, porque os casos de dor aumentaram. Isso é uma coisa ótima, mas ao mesmo tempo é uma coisa também delicada. Com certeza. Por quê? Aumentaram, quem já estava bem, já estava fora de crise de dor, voltou a ter crise no momento da pandemia pela quebra da rotina. Por estar muito tempo em casa, pela falta de atividade física. Isso tudo são fatores agressivos para o organismo. Essas mudanças abruptas de rotina, o organismo sente muito. Pessoas que não sentiam dor antes da pandemia e passaram a ter dor após a pandemia ou durante a pandemia, eu atendo vários casos assim,
E também a mesma situação, associada a quebras de rotina, mudanças de rotina, exigências de trabalho, o home office que é diferente, principalmente para quem não tem uma estrutura de trabalho já preparada. A pandemia pegou de surpresa, então a pessoa precisou se virar nos 30. Então, aumentou muito os casos de dores, os casos de dores agudas associadas à pandemia e as recaídas das dores crônicas de quem estava bem e voltou a ter dor depois que a pandemia começou. Eu vou ser sincero, eu sinto isso, né? Porque eu, antes da pandemia, o Alan é o meu quiropraxista, eu tinha, né, eu visitava cada 15 dias, tinha um momento que até você fala assim, agora você pode fazer uma pausa, que tá tudo bem alinhado, a gente vai se ver de um em um mês. E aí eu fui para os Estados Unidos, aí teve a pandemia, aí você fica preso, aí você tem que se adaptar, você não pode mais fazer exercício que você fazia antes. Aí você fica preso numa cadeira muito mais tempo, aí o home office, que eu já faço antigamente, mas antigamente fazia home office atrelado a poder sair, ir pro parque, visitar amigos, ir pro shopping, ir pro cinema, e agora estou no home office, dentro da casa. Estresse físico, estresse emocional, mudanças químicas, quem fumava, fumou ainda mais, quem bebia, bebeu ainda mais, quem comia mal, comeu muito melhor ainda. Não, e é engraçado, porque eu noto, né, porque como eu tenho essa percepção, eu medito e tudo mais, o meu corpo começou a gritar mesmo. Essa dor não estava aqui antes. Aí você fica, né, fala assim, não, tá, eu vou fazer exercício. Mas é muito engraçado, como você tem razão, né, quando você é forçado numa nova condição, numa rotina de vida, como que isso realmente afeta o seu corpo. Então, falando sobre isso, queria que você me desse algumas dicas, porque às vezes tem pessoas que estão presas em casa, não é todo mundo que tem essa facilidade, que quer, né, por estar num grupo de risco, não pode sair, não pode ter visitas. Como estamos aí em países, ou cidades, ou lugares onde, obviamente, temos que abrir o mercado, então as pessoas estão voltando outra vez a, né, atender, mas tem pessoas que não podem sair, né? No meu caso, por exemplo, eu estou muito aqui com meus pais, que são de risco, então eu fico aqui, tento não sair o máximo possível, não preciso sair porque meu trabalho não exige, então eu posso ficar em casa, tenho meu lago, tenho uma casa grande que eu posso fazer. Mas que dicas você daria, primeiramente, para você manter o que você teve antes, ou seja, não regredir, né, para voltar às dores agudas, e em que momento você acha que a pessoa teria que realmente procurar alguém, porque isso está começando a ficar crônico, e se você não fizer nada, mesmo pessoalmente se tratando, que já foge do autocontrole, né, o manutencional. A dica de ouro para esse momento de pandemia, isso é uma coisa que eu venho falando desde quando começou tudo isso. A gente sabe hoje em dia, através das neurociências, que o contato físico, pele, com outros seres humanos, ele é fundamental para a saúde da região do lobo parietal do cérebro, responsável pela percepção somatosensorial. A gente sabe que quando não tem essa troca pele com pele, a gente começa a ter dores, muitas das vezes que não são nem de lesão física, são dores emocionais que se manifestam na percepção somatosensorial no lobo parietal. Meu Deus, isso acontece, isso é provado, isso acontece. Meu então, Deus. para ajudar a minimizar isso, o melhor é não se isolar, né? Quanto mais a gente puder estar junto, fazendo isso que a gente está fazendo aqui, conversando, ligando para as pessoas, chamadas de vídeo, aquilo que a gente já viu, né? As pessoas tocando na Itália, nas janelas, as pessoas, sabe, tentando se aproximar máximo, do jeito que der, porque nós somos seres sociáveis. Se nós não temos essa socialização, nós adoecemos, isso é provado já. O nosso lobo parietal, ele começa a sofrer deterioração, e isso se manifesta em dores físicas. Então, o contato com outras pessoas é fundamental.
Para quem está Agora, uma trabalhando em pergunta, casa... você falou uma coisa que eu só queria, porque obviamente que o toque é muito importante. Você está me falando que se você não tem essa oportunidade de poder tocar outra pessoa, né? Por exemplo, eu estou com meus pais, eu posso abraçar eles se eu precisar, estou com meu pai, que a gente está isolado em um grupo. Mas eu sei que tem pessoas aí que são solteiras, que estão sozinhas, e pelo que você me falou, só o fato de você ligar para outra pessoa pelo telefone, só o fato de você estar interagindo, tocando música, indo para o jardim, indo para a janela, interagindo, que isso já não deve ser perfeito, mas isso já ajuda a você não mostrar essas dores, né, de você estar totalmente sozinho e sem aparação, que obviamente o toque provavelmente cura muito mais. O toque é muito mais rápido, mas a sensação de pertencer a um grupo, a sensação de não estar sozinho, já ajuda. É que o toque é direto, na hora. Quando nós recebemos um abraço, isso existem estudos também que demonstram. O corpo libera endorfina, libera hormônios de prazer. Um abraço de 10 segundos, ele é capaz de mudar o dia de uma pessoa que está tendo um dia ruim. Então, o toque é muito bom para nós. Então, ó, gente, em casa, tão importante, porque a gente está em casa e não abraça as pessoas que estão em casa. Então, ó, dica número 1, gente, às vezes esse abraço de 10 segundos, mesmo quando todo mundo está igual, às vezes a mãe e pai estão aí, né? Esse abraço é muito importante, esse toque, essa conexão é muito importante. Para as pessoas que estão sozinhas, entrem em contato, liguem mais, entrem nesse pertencimento, refaçam as conexões com as pessoas e tentem não estar totalmente sozinhas. Que nisso já começa a ajudar a você não exercer e não demonstrar essas dores. Olha que interessante, essas dores que na verdade não são dores, né, que vêm da emoção mesmo e elas se manifestam como dor. Olha que interessante, eu não sabia disso. Muito legal. Agora, quem está em uma rotina diferente no dia a dia, quem está numa rotina de trabalho, é fundamental, porque isso vai durar ainda algum tempo. Então, para quem ainda não investiu em uma mudança no cenário de trabalho, vale a pena investir, porque mais tarde pode sair mais caro. Quando você está falando investir no quê, principalmente? O que é mais importante? Então, vamos lá. Que é bom ter um quiropraxista aqui, porque às vezes a gente quer mudar, mas não sabe o que mudar, a gente não sabe como que são as coisas. Então, o que para você seria o maior e o investimento mais importante de uma pessoa que foi pega de surpresa, está em casa, não pode sair, tem que trabalhar home office? Para quem trabalha em casa home office, uma cadeira de trabalho, uma estação, uma mesa de trabalho, uma cadeira que ajude a manter uma ergonomia, uma cadeira boa, que tenha a possibilidade de subir, descer, ajustar as costas, que tenha um apoio do braço de preferência para poder descansar, exatamente. É isso aí. Então, qual que é a dica de ouro? Para você saber se está boa a sua estação de trabalho, você precisa ter mobilidade. Então, você tem que ter esse giro, você tem que conseguir ir para trás, para frente, você tem que estar com o seu braço a 90 graus em relação à mesa, você tem que estar com as suas pernas apoiadas no chão, com os pés no chão. Se não estiver alcançando no chão, existem apoiadores de pés de escritório próprios para poder apoiar os pés. A altura do monitor tem que estar na altura dos olhos, tem que estar na linha do horizonte. Então, para quem trabalha no notebook, precisa investir em um apoiador para o notebook, deixar ele mais alto, colocar um teclado extra e deixar o teclado mais baixo. O notebook é um cenário complicado, porque ele não é ergonômico para se trabalhar longas jornadas. Tanto é que a bateria do notebook não foi feita para durar muito tempo. Ele não é um instrumento de trabalho de longas horas. Então, ele não é muito ergonômico, mas dá para ser ajustado, né? Deixando o monitor mais alto. Eu tenho coisa mais alta, eu tenho minha coisa aqui mais baixa, né? Tá tudo certinho. Eu tenho minha tela aqui, né? Que eu tenho 2 telas para poder também me movimentar quando necessário. Então, acho que é importante isso, realmente. São esses investimentos que valem a pena ser feitos para quem está trabalhando no computador no home office. E também, agora, falando da rotina de trabalho, é preciso pensar. Essa rotina de trabalho em home office, o perigo dela é que a gente, sem perceber, está em casa. Então, você acaba trabalhando longuíssimas horas sem se dar uma pausa,
esquece de comer, ou come de qualquer jeito, ou come trabalhando. Isso é um problema. Isso gera hábitos nocivos que depois, para desconstruir, dá um trabalhinho. Então é melhor, desde já, olhar isso com um pouco de carinho. Se dar micropausas de 1 em 1 hora, levantar, alongar, esticar. Só o fato de esticar o corpo, de dar uma espreguiçada, a gente já está colocando o corpo em movimento. Eu tenho uma cliente que ela me contou, por exemplo, a empresa dela está fazendo muita reunião nesse período de home office. E às vezes eles fazem 4 horas seguidas de reunião. E eles não faziam isso presencial. E eu sei que isso está acontecendo com muita gente. Comigo também. Então, eu faço parte desse mundo. Então, assim, isso é um sintoma. Eu enxergo isso como um sintoma. É um sintoma desde o corporativo até o pessoal, de que a gente ainda não se adaptou a essa nova rotina, que não é normal. 4 horas seguidas, sentado, sem uma pausa, sem uma água, sem uma esticada de corpo. Então a gente precisa pensar melhor essa dinâmica de trabalho e separar o que é de casa do que é do trabalho. Essa é a maior dificuldade. Obrigado. O lazer do trabalho é muito complicado. Às vezes eu recomendaria, pessoalmente, até colocar o uniforme de trabalho mesmo, no período que estiver trabalhando. Sabe, separa mesmo o que é trabalho e o que é casa. Porque senão até o que é o de casa, às vezes começa a ficar maçante, porque você não sabe mais quando você está trabalhando, quando você está em casa, é sempre as duas coisas. De repente se vê o que muita gente tem feito, está jogado na cama, todo torto, com o notebook aqui. Isso acontece, gente. Pode ficar rindo. Como eu tenho, graças a Deus, eu tenho aula, sempre que eu tive esse pensamento, eu falei, não. Ele vai destruir meu corpo. Não vou fazer. Mas tem gente, eu tenho amigos, que eu não vou comentar aqui, mas tem gente que é 10 horas, assim. Tá deitado na frente, trabalhando, comendo, pessoas comem, voltam, tô comendo aqui, tô trabalhando. Eu falei, gente, você não vai morrer. Eu falei, pelo amor de Deus. Isso não deve ser bom pro corpo. E acaba que isso também modifica a rotina do dia a dia da pessoa no lazer. Porque a ideia desse hábito de comportamento é trazer um conforto do lar para o momento do trabalho. De tal forma que aquele conforto que era do lar deixa de ser um conforto no lar. E aí por isso que fica uma bagunça. O que é trabalho, o que é casa, já não sei muito bem. Principalmente quando associado a hábitos que provocam prazer na pessoa, né? No caso de quem fuma, tá fumando muito mais. Quem bebe, tá bebendo muito mais. E isso precisa ser observado. Todos esses são fatores agressivos. E isso vai manifestar no corpo. Isso está manifestando. Uma coisa muito bonita, né? Que também nós aqui no mundo do coaching, da PNL, até psicólogos, a gente luta muito. Você manter a sua rotina, né? Porque é muito fácil, quando quebra uma rotina, você mudar tudo. Mas se você manter a rotina de antes da pandemia para fazer as mesmas coisas, você se protege mais e não entra dentro desse vício. Então, acordar no mesmo horário. Eu tenho muitas pessoas que se vestem, como você mesmo falou, se vestem, fingem que estão saindo, então saem pela porta, entram na porta como se fosse trabalho, só para ter essa psicose, estou trabalhando. Né? Então, para não sair da cama, se jogar e estar trabalhando, então a pessoa se veste, faz como se tivesse que sair para o trabalho, toma um café, fala tchau, parte pela porta, abre a porta, sai e volta e vai para o lugar de trabalho que é o seu home office. É uma coisa que você falou muito importante, que eu acho que tem essa separação trabalho e casa. Então, eu realmente, até aqui, né, aqui na minha porta, eu estou trabalhando. Essa região que eu estou fazendo minha live é meu trabalho. Você desligando hoje à noite, depois do Alan, isso aqui é desligado, eu saio, troco de roupa e estou com minha família. Ou seja, existe uma separação real do meu espaço de trabalho com o que eu faço quando não estou mais trabalhando. E é muito importante. Muito obrigado por estar falando isso, porque as pessoas esquecem que isso é muito, muito importante. Sim. Agora, respondendo a sua segunda pergunta, quando é o momento em que a gente sabe que deve procurar uma ajuda, que o negócio está muito complicado,
Eu diria que é uma linha difícil de a gente identificar, porque isso pode se manifestar como dor, mas isso pode já ser um problema antes da dor se manifestar. Com certeza. E isso pode estar se manifestando como dor e está sendo mascarado também. Medicações, drogas, químicos, várias outras formas de desviar disso. Mas eu diria que, por exemplo, no caso das medicações, a gente observa a pessoa que toma medicação e depois ela precisa voltar a recorrer àquela medicação e aquilo se torna uma rotina, é sinal de que alguma coisa não está certa. Não deveria ser uma rotina, a medicação sempre. Ou outros casos, quando a medicação já começa a não fazer efeito mais e precisa de uma medicação mais forte, também é sinal de que alguma coisa o corpo já não está dando conta, precisa de um acompanhamento mais especializado. Agora, no dia a dia, a gente pode lidar também com algumas técnicas para poder lidar com isso, alongamentos, algumas técnicas de fortalecimento, exige disciplina e vai ser uma coisa que vai ter que ser colocada, né, em horários, vai ter que ser feita de uma maneira específica, mas no final das contas são regras muito simples de se seguir. Por exemplo, num alongamento, quando a gente vai fazer um alongamento, são coisas muito fundamentais que fazem com que um alongamento seja um alongamento de sucesso. E o alongamento ele contribui muito para a qualidade da mobilidade, da elasticidade, da qualidade da inteligência motora de um corpo. Por exemplo, a respiração. A respiração ela é maravilhosa para várias coisas, para tudo, desde a nossa percepção de consciência até a nossa percepção física, e no alongamento a respiração é fundamental. Para o alongamento, a respiração precisa ser diafragmática, a gente precisa fazer aquela respiração enchendo bem lá para a barriga, jogando lá para baixo, aquela respiração lenta. Para quem não está habituado com respiração diafragmática, é aquela respiração que a gente enche lá para baixo e depois assopra devagarzinho, como se estivesse enchendo um balão. Ou fazendo essa é a respiração diafragmática. O tempo ideal de um movimento de alongamento, o tempo que a gente vai segurar um alongamento, também é fundamental. Então, 30 segundos é o mínimo para um alongamento ser de sucesso. Menos do que isso, a gente não vai ter efeito. Então não adianta fazer o alongamento correndo, tem que ser uma coisa lenta, parar. Isso não funciona. Não funciona. Então a gente tem que mobilizar, parar na posição, respirar profundamente, respiração diafragmática, lentamente, sentir o corpo, continuar o movimento, levar no limite elástico e lentamente voltar para a posição. Alongamento é uma coisa lenta, é uma coisa simples, é uma coisa que exige mais da respiração e da percepção do que propriamente do corpo. E para a gente que está acostumado, às vezes, com treinos mais pesados, é um pouco estranho isso, é diferente, né? Uma dica de ouro. Eu fazia crossfit, obviamente agora a gente está mudando, estou muito mais no alongamentos e yoga e mantendo a respiração, podendo fazer isso, mas eu entendo o que você está falando, que a gente tem que ter isso e tem que saber fazer certo. E acho que isso é também o complicado, né? Que as pessoas às vezes querem fazer, mas não sabem onde. Claro que eu estou puxando aqui a Alan, então, olha, espero que as pessoas que estejam aqui entendam o quão maravilhoso isso é, porque isso é uma lição até para mim de tantos anos, achando que a gente sabe tudo, né? Mas nunca sabe muita coisa. Então, estou recebendo assim joias suas excepcionais que mesmo quando a gente faz, acha que a gente está fazendo tudo certo, sempre tem alguma coisinha que pode melhorar para ficar ainda melhor. Para a gente não tenha que ter essas dores crônicas, né? Tanto da respiração diafragmática, que como eu cantava é uma coisa normal, mas é bom se lembrar, porque às vezes a gente entra tanto no automático, que a gente acha que está fazendo tudo, mas a gente esquece sempre alguma coisinha. E como você falou, é a consistência, é você ir atrás das coisas, estar bem. E o alongamento, eu não sabia, por exemplo, eu tinha esquecido que realmente precisamos ficar em mais de 30 segundos alongando, senão também não serve para nada.
né? Importante que as pessoas saibam sobre isso. Fico muito feliz aí por você estar dando essa oportunidade, porque eu sei que tem gente que isso parece muito simples, né? Como você falou assim, um alongamento é simples. Mas vem a pergunta, mas que tipo de alongamento? Você recomendaria um site, um lugar que você... porque dá às vezes medo, né? Você não tem nenhuma questão, não tem nenhuma pergunta, não sabe onde procurar. Aí você vai dentro do site, tem milhões. Então, o que você sugeria e o que seria um programa fácil, simples, para qualquer pessoa poder fazer em qualquer lugar da casa? Qualquer técnica de alongamento que você encontra facilmente no Google, no YouTube, pode ser seguida. Uma regra de ouro para saber se o alongamento vai ser bom para a pessoa é: estou puxando aqui uma posição de alongamento. Doeu. Não, tá errado. Não tem que doer. Alongamento não precisa doer. Eu achava que precisava do... Olha, gente, ó, eu vou aprendendo coisa nova. Eu às vezes ficava assim, ai, se não tá doendo, vamos continuar. Até chegar na dor. Então não precisa, gente. Não. Isso é um hábito de crossfiteiro, isso é um hábito de academia. Cadê a dor? Se não tem dor, não né? Tem ninguém. Né? Horror. Então significa... Ou seja, não precisa ter dor no alongamento. Você sente aquela sensação do músculo esticando, e é uma sensação bem específica quando a gente sente que o músculo está alongando. Se a gente puxa com mais vontade, chega até a dar uma dorzinha. Mas a dor da lesão, ela é diferente. A gente sabe, se você está com uma dor na coluna, e você vai fazer um alongamento, que aquela dor na coluna piora com esse alongamento, então não faz esse alongamento, faz no movimento contra a dor. Isso é uma dica bem legal para quem tem dor, por exemplo, cervical. Você está com dor na cervical ou na lombar. Você gira o pescoço para um lado. Esse lado dói. O que as pessoas tendem a fazer quando não conhecem? Elas acham que quanto mais ela forçar, mais ela vai ganhar movimento e vai melhorar. Mas não, é o contrário. Tem que ir para o lado que não dói e trabalhar o lado que não dói. E trabalhar a respiração no lado que não dói. E trabalhar o alongamento do lado que não dói. E o que dói, deixar ele em paz. Depois que você alongar o lado que não dói, você vai perceber que quando girar para o lado oposto, vai estar até melhor a sensação. Gente, Alan, pelo amor de Deus, gente, ainda bem que eu tô tendo essa live, é boa para mim. Então, para vocês que não estão entendendo, que é um anjo, porque nós temos percepções diferentes, realmente. E eu tenho que falar a verdade. Eu fazia exatamente essa coisa. Tá doendo. Ainda bem. Vou forçar. Muita gente faz isso. Tanto é que, assim, quando a gente está tendo uma dor em algum local, aquele local fica hiperativado. A nossa percepção sensorial daquele local que está com dor, ela fica em hipersinal. O cérebro fica hiperconectado com aquele local. Existem até técnicas para você enganar o cérebro. Por exemplo, trabalhando na frente do espelho. O seu lado esquerdo, no espelho, vai se tornar o lado direito do seu reflexo. Sim. Se você começa a trabalhar o seu alongamento ou a sua mobilidade do seu lado oposto ao lado da dor, em frente ao lado do espelho, olhando para o seu reflexo, naturalmente o seu cérebro já começa a ser enganado pensando que você está mexendo o lado que está doendo, e aí o seu cérebro pensa mais ou menos assim. Digamos que o seu cérebro falaria assim: ué, tá mexendo, mas não tá doendo, então tá bem. Nessa a gente já começa a desconstruir o componente cognitivo da dor, a construção da dor. É ouro. Isso é ouro, que eu vou fazer já. Isso é ouro, mas acho interessante, porque realmente você tem razão, a gente tem como enganar a dor, ela é psicossomática, essa é uma condição, e se você conseguir enganar o cérebro, ele realmente vai diminuir a dor por um tempo. Obviamente, se for muito crônico, ele vai voltar, mas pelo menos você consegue amenizar ao ponto que você poder procurar alguém para te ajudar, para você não estar sofrendo essas dores crônicas. Então, muito obrigado aí pela essa dica, que eu vou usar. Eu já até anotei aqui, ó, tô com papel aqui, tô aqui anotando as coisas, porque eu acho muito importante, coisas importantes. Muito obrigado, Alan, porque... E demonstra a sua paixão e o seu entendimento. As pessoas ficam com muito medo da quiropraxia, mas olha que interessante, tem coisas simples que você usa, que você transmite, que na verdade fazem parte de tantas outras modalidades, mas que a quiropraxia usa com muito mais entendimento. Então, eu quero agradecer e espero que para as pessoas que estejam assistindo entendam o quão é importante nós entendermos, temos entendimento da dor.
de como usar o corpo, de como ter que se adaptar, de entender que nós somos pessoas, primeiro, sociais, que o corpo é movimento, que o movimento faz parte do nosso corpo, ou seja, se você está começando a ficar aí 5, 6, 7, 8, 9 horas sentado no mesmo lugar, isso não é natural para o nosso corpo humano, não é natural para o nosso esqueleto, então isso é muito importante, e dicas maravilhosas que vêm de você, então muito obrigado aí, Alan, por estar aí compartilhando coisas que são fantásticas para a gente ouvir. Legal. E o espelho, ele é um ótimo aliado. É outra coisa que eu sempre falo para os meus clientes. O espelho é uma coisa que nós deveríamos aproveitar e ter o hábito de sempre, por exemplo, depois do banho, parar na frente do espelho e olhar mesmo, observar de uma maneira analítica o nosso corpo. Esse ombro, ele está mais alto do que esse daqui? Ele está mais baixo? O que será que isso significa? Isso significa alguma coisa? Ou não significa nada? Se tem alguma dor associada, eu giro minha coluna mais para um lado do que para o outro, por que desse lado no espelho eu vejo mais uma costela, desse lado essa costela não aparece tanto, será que isso significa alguma coisa? E tudo isso significa, aparentemente, acho que é importante, né? Mesmo que você não saiba o que é, acho que a autopercepção dessas coisas ajudam muito para o cérebro também estar presente e ciente do que está acontecendo, porque isso que você está fazendo. Exatamente. Do nosso corpo, porque, né, isso é muito importante, muito legal. Exatamente, a propriocepção, ela é fundamental para a manutenção do equilíbrio do eixo de postura, que é a coluna. Então, o sistema proprioceptivo do nosso organismo, ele é extremamente inteligente. Se eu fecho os olhos, eu consigo encontrar o meu nariz sem saber onde é que está minha mão, onde é que está meu nariz, eu consigo encontrar minha orelha sem olhar, sem precisar saber onde ela se encontra. E muitas das vezes a gente tem pequenas falhas proprioceptivas que a gente consegue perceber do nosso organismo. A gente perceber, nossa, o meu reflexo aqui não está tão bom desse lado, ou então, nossa, eu vou abaixar para pegar um objeto e dei uma desequilibrada, o que será que isso significa? Será que eu preciso trabalhar mais meu equilíbrio? Será que meu joelho não está muito legal? Isso são sinais que o corpo dá antes da dor surgir. Então, você me falou assim, lá no começo você me perguntou sobre percepções, né, de antes da dor, né? Essa é uma delas. Equilíbrio, o próprio alongamento, posicionamento físico, força, né? São pequenos sinais que às vezes a gente fala, nossa, que engraçado, eu dei uma tropeçada ali, que estranho, perdi a força aqui, né? E já é um sinal do corpo dando. Meu equilíbrio não está muito legal aqui, alguma coisa está acontecendo. E quando ainda está nesse nível, a gente consegue trabalhar isso muito facilmente com várias técnicas, né? De equilíbrio, de pilates, de yoga, de alongamentos. Tem muita coisa legal que dá para fazer. Bom, eu vou entrar num lugar um pouco mais delicado, mas eu preciso fazer essa pergunta porque, mais uma vez, não tem muita gente que conhece a sua profissão, né? Tanto é que, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, se eu já tenho medo, eu não vou trazer as crianças nem beber, meu Deus. Agora, se você está querendo, falar assim, não, entendi, quero tentar, eu quero ir atrás de um quiropraxista para dar esse check-up, sabemos que, infelizmente, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, tem quiropraxistas que estão instruídos, que fizeram estudo, que se dedicam, que querem realmente dar o melhor, e tem pessoas que não são tão boas. Como se você for uma pessoa que fala assim, bom, Didi, assisti sua live, vi que o Alan sabe muito, que ele sabe muito, que aqui ele demonstrou muita informação, quero fazer isso, quero ver e quero começar, pelo menos ter um tratamento, conhecer um pouquinho mais. Como que você ajudaria uma pessoa dessas a saber que profissional procurar e identificar se essa pessoa é ou não boa no que ela faz? Geralmente o que é válido para toda profissão é aquilo, a gente tem uma referência, né? A gente tem uma recomendação, já é um ponto a mais. A gente conhecer alguém que se deu bem com aquela técnica, com aquele profissional, porque às vezes não é nem do profissional ser ruim ou dele não ter especialização, mas muitas das vezes não casa o tipo de profissional com o tipo de intenção do cliente, existe o lado empresa também envolvido, existem muitos fatores, né? Então tudo isso precisa casar muito bem.
Indicações são legais. E agora, se for questão de encontrar um profissional que é novo, ou encontrou na internet, ou alguém desconhecido, ver aquele currículo, qual é a formação daquela pessoa, se ela tem vídeos explicando, mostrando na prática, se tem fundamento que ela fala, se está de acordo com o que a Organização Brasileira de Quiropraxia estabelece como sendo quiropraxia. Ou seja, vocês têm uma fundação, uma associação, que também dá para ver se a pessoa faz parte, correto? Sim, nós temos uma organização, a Organização Brasileira de Quiropraxia, que rege os bacharéis em quiropraxia. Também existem outros órgãos que estão relacionados a fisioterapeutas pós-graduados em quiropraxia, aos quiropraxistas que são técnicos em quiropraxia. Cada um vai ter a sua modalidade de atuação, e cada um vai se encaixar com a necessidade específica de um cliente específico, cada um vai ter sua especialização, seu nível de conhecimento adequado à necessidade daquele cliente. Então, o que eu recomendo para essa pessoa é verificar o currículo daquele profissional e ver as referências, se ele sabe o que está fazendo. Gente, é muito importante o que eu estou falando, porque não parece brincadeira, mas quando a gente está dentro do desconhecido, muitas vezes, quando você está com medo do desconhecido, você acaba não fazendo. Então, a gente está te dando aí técnicas e ideias para você fugir dessa paralisia de não conhecer, ter medo, então não vou. Né? Então, como que faço para começar a fazer essa movimentação e ir atrás de alguém? Então, uma das coisas que ele falou que é muito importante é indicação. Vê se alguém dentro de quem você conhece, que tenha ido, tenha gostado, tenha recebido a solução que ela queria. Isso acho que é a parte mais forte. Você achar alguém que já passou por isso e que pode falar assim, não, ele foi maravilhoso, foi ótimo para mim, então eu considero. Segunda coisa que ele falou, que é muito importante, olhar o currículo. Tem que ver se a pessoa fez a técnica, se veio de uma universidade que você conhece, ou que vá atrás para ver se esse título realmente está atrelado a alguma coisa, a um instituto que seja importante. Mas ele também falou uma coisa muito importante que nós, infelizmente, não fazemos, porque às vezes a gente está com muita dor, ou a gente não tem paciência, a gente não quer fazer aquela procura específica, que é referências. Se você achar alguém que tem tudo bonitinho, se você não tem a indicação, fala assim, olha, quantas pessoas você já tratou? Será que daria para falar com uma pessoa para ver e entender como você tratou ela? Acho que é importante você ter esse carinho para você começar a realmente, porque é o seu corpo. E é importante você estar atrelado, e como o Alan falou, na verdade, não é às vezes que a pessoa seja boa ou não, mas tem que ter essa conexão, porque você está tratando o seu corpo. Isso é uma união de um profissional que queira tratar da maneira que você gostaria de ser tratado. Então é importante ter essa junção de coisas. Tem mais uma coisa que você recomendaria, fora esses 3 pontos, que seria importante aí ou não? Sim, dentro de um consultório de quiropraxia, a pessoa que está recebendo o ajuste, ela precisa estar muito à vontade. Então, um quiropraxista que domina a técnica, ele nunca vai ir além do que o organismo da pessoa é capaz de receber naquele momento. Porque aí é que está o perigo. Se aquela pessoa trava de medo na hora do ajuste, ela pode se machucar, porque a própria musculatura dela vai contrair e a força do quiropraxista vai querer vencer a força da musculatura da pessoa. E um bom ajuste não funciona assim. Para um bom ajuste acontecer, a pessoa precisa relaxar, ela precisa estar entregue, e o quiropraxista precisa ser rápido e forte na hora do ajuste. E para ele conseguir exercer essa força de uma maneira segura, a pessoa precisa estar relaxada. Então, se a pessoa não se sente à vontade, o quiropraxista, um bom quiropraxista, ele vai ter outras técnicas no domínio dele, de falar, bom, já que eu não estou conseguindo ajustar essa cervical, eu vou usar um ativador. Ah, estou sem aparelho, não tenho aparelho de ativador, mas eu tenho um drop da minha maca. Não tenho drop da minha maca, mas eu sei fazer uma liberação de ponto gatilho. Ah, não estou querendo fazer uma liberação de ponto gatilho, mas eu consigo fazer uma mobilização passiva ou uma mobilização ativa. Um bom quiropraxista, ele vai ter um leque de técnicas, e não necessariamente ele vai precisar forçar em alguma coisa só para estar. E a pessoa precisa estar à vontade. Se a pessoa saiu de um consultório de quiropraxia pior do que ela chegou, eu não diria que isso é uma coisa normal.
Eu diria que isso é uma coisa a ser observada, né? Às vezes, casos muito crônicos, muito graves, pode ser que a pessoa não, ela chegue no consultório e não saia 100%, Totalmente bem. Exatamente. Totalmente bem. Mas provavelmente ela vai sair um pouquinho melhor do que ela chegou. E é isso que também tem casos, né, que melhora ao longo do tempo, que você fez um ajustamento e o corpo também vai se ajustar e você vai sentir esse alívio mais tarde. Mas é muito interessante o que você falou. Eu acho que da mesma maneira que a gente tem a nossa percepção, isso aqui pegou, ou aquela coisa, que a mesma coisa você deveria ter muita percepção na hora de visitar um quiropraxista. Você tem que estar à vontade, você não tem que se sentir pressionado. Porque se você sentir todas as coisas, pode ser que ali seja muito bom, mas se você não estiver à vontade, relaxado e aberto a ter essa cura, não adianta você estar lá, então é melhor você procurar alguém que você possa ter esse rapport, essa conexão, mas para você poder se permitir a ser tratado. Que acho que isso que é legal que a Alan falou também, que não adianta só, eu vou no melhor, do melhor, do melhor, chega lá e você está totalmente travado, com medo, estressado, e você não bate, a pessoa te pressiona, também não vai dar certo. Exatamente, por isso que eu gosto bastante dessa filosofia da quiropraxia americana, por isso que eu me baseio, por isso que como bacharel em quiropraxia, eu me baseio nessa ideia da especificidade, eu procuro observar o organismo da pessoa e fazer menos é mais para mim. Eu preciso encontrar o ajuste perfeito, qual que é o desalinhamento principal daquele corpo. Essa semana que passou, eu atendi um rapaz que ele chegou com uma escoliose, ele tinha uma escoliose funcional, ou seja, uma escoliose funcional. O que significa escoliose? É quando a coluna está torta para o lado, aquela coluna que é tortinha para o lado. E existem dois tipos de escoliose. Existe a escoliose funcional e a escoliose estrutural. Quando ela é estrutural, já está calcificado, ela não tem como corrigir, mas tem como melhorar para a pessoa poder se adaptar e não ter dor. Ou seja, a forma ainda vai estar torta, mas ela pode viver muito bem, obrigado. Agora, quando é uma escoliose funcional, a gente consegue até mesmo corrigir o posicionamento e deixar aquela coluna mais ereta, com as curvas fisiológicas mais naturais. E eu atendi um cliente que tinha uma escoliose funcional, o ombro dele, principalmente, demonstrava bastante na torácica e no ombro, de tal forma que, com pouco conhecimento, eu seria compelido a querer colocar o ombro dele no lugar, a querer forçar a torácica dele para apoiar. Mas, numa avaliação minuciosa, a gente observou que ele tinha uma diferença de pernas associada a uma sacroiliaca presa em flexão posterior. Ou seja, aqui é o osso da pelve, né? Tá, os dois ossos da pelve. O osso do lado esquerdo fez isso, ficou preso para trás, de tal forma que isso puxa o fêmur para cima e a perna fica milimétrica mais curta que a outra. Mas isso faz com que o corpo jogue o peso mais para um lado e compense, causando a curva escoliótica. Todo o problema da dor do ombro, da dor do tórax e da deformidade postural dele era um mau posicionamento de pelve, que quando a gente identificou especificamente o vetor de posicionamento daquela articulação e corrigiu com uma técnica específica, na hora corrigiu o ombro, corrigiu a torácica. A gente publicou até essa semana essa imagem lá no Instagram, do antes e depois dessa pessoa. E foi um ajuste. Foi um ajuste em uma única sessão. Isso que eu gosto, porque o Alan, eu sempre fiquei bobo, né? Porque eu conheço o Alan já faz um tempo, e você fica falando que você sempre me falava que não é, eu tenho que ficar lá 1 hora mexendo milhões de coisas, fazendo milhões de coisas, que a gente, às vezes, como cliente, fala assim, entrei lá, 10 minutos, saí, que coisa ridícula, que às vezes acontece, porque, como você falou, você acha exatamente o que está acontecendo, você encontrou o mecanismo, né, a metodologia, o exercício específico para cuidar daquilo, fez, você realmente não sinto mais nada, pode ir embora. Aí eu falei, então, o que é isso? Que foi muito fascinante para mim, porque é interessante que vocês tenham essa consciência de não criar estresse no corpo, ou seja, menos é mais mesmo, porque se você começa, e você falou isso já para mim uma vez, que a gente estava no meio do tratamento, assim, eu não vou fazer mais porque já fiz estresse demais no corpo,
Então, não me sinto à vontade de fazer mais nesse momento. Então, se volta na próxima vez, a gente continua se precisar fazer, porque os ajustes que eu já fiz provavelmente vão ajudar. E eu fiquei pensando para mim, naquele dia que eu saí, falei, nossa, que interessante como, como um profissional que entende e observa, tem respeito por quanto que a gente mexe no corpo, porque acho que existe limites até nisso, que você tem que parar para não criar uma dor ou uma lesão de verdade.